Olá, estamos aqui para resolver mais uma primitiva facílima, uma primitiva imediata. Vamos utilizar o formulário que eu já vou colocar aqui, que é um formulário que usamos nas aulas. Esta primitiva, embora seja facílima, tem aqui um truquezinho que se usa para resolver algumas primitivas. Vamos então ver como é que é. O formulário que estamos a usar para resolver estas primitivas imediatas. Poderíamos usar este formulário ou outro. O raciocínio é sempre o mesmo. Portanto, vamos olhar para a função, vamos ver o aspecto da função que pretendemos primitivar e vamos olhar também para o formulário que nós temos. Este formulário é um formulário um bocadinho especial, porque temos aqui alguns casos muito simples e que não aparecem noutros formulários de primitivas. Em particular, temos aqui esta regra 2, que nós aplicamos quando temos x elevado a um número, ou seja, no caso de termos uma potência apenas de x, ou seja, a base da potência é só x. Na maioria dos formulários, provavelmente, aparece apenas esta regra, que é a regra da potência de uma função, portanto, uma função genérica, uma função f. Esta regra também poderia ser aplicada considerando que aqui o f era apenas igual a x, ok? Uma vez que neste formulário temos a regra 2 para potências onde a base é apenas x, vamos fazer isso. Atenção que, tanto na regra 2 como na regra 3, portanto, a regra 2 é um caso particular da regra 3, nestas duas regras, o que diz aqui é que o P não pode ser 1, ou seja, o P pertence a R, é um número real, com exceção, eu penso que disse mal, com exceção do número menos 1, penso que disse 1. Portanto, o P não pode ser menos 1, tanto na regra 3 como na regra 2, que é um caso particular da regra 3, ok? Porquê é que não pode ser? É compreensível, porque se o P fosse menos 1, ao calcularmos a primitiva, ia ficar menos 1 mais 1 em denominador, que é 0. E como sabemos, não podemos ter zeros numa divisão, podemos dividir por 0, certo? Portanto, não podemos ter zeros no denominador. Então, o que é que significa? Significa que, olhando para esta primitiva, eu diria assim, pensava, isto é uma potência de x, então vou aplicar a regra 2 ou a regra 3, porque é uma potência de uma função. Mas depois tinha que me lembrar que, como o expoente é menos 1, afinal, o que parecia ser a regra para aplicar, afinal não é. Por isso é que eu muitas vezes vos digo, olhamos para o aspecto da função, parece que é uma regra, neste caso parece que é a regra, vamos tentar aplicar, mas, ups, afinal não é. Portanto, parecia que poderíamos aplicar a regra 2 ou eventualmente a regra 3, por ser uma potência de uma função, mas como o P, como o expoente é igual a menos 1, não podemos aplicar. Então, qual será a regra que nós vamos aplicar? Olhem, também já vos tenho dito que, por vezes, é preciso nós, na dúvida, não é? Na dúvida, podemos ver, pensar por exclusão de partes. Então, reparem, já eliminámos a regra 2 e a regra 3. A regra 4 e a regra 5 são para funções exponenciais, como também já trabalhámos noutros exercícios. A regra 1, e portanto, estão excluídas. A regra 4 e 5 também estão excluídas. A regra 1 é quando eu quero primitivar apenas um número, apenas uma constante. Então, reparem, neste caso e com este formulário, por exclusão de partes, só pode ser a regra 6. O que significa que eu tenho que modificar a função. Modificar significa escrever a função de outra forma, sem alterar a função que queremos primitivar, obviamente, para aplicar a regra 6. Ou seja, esta função vai ter que ser escrita na forma de um quociente. E isso é fácil, porque nós sabemos que ter x elevado a menos 1 é o mesmo que ter 1 sobre x, correto? Então já tenho a função escrita na forma de uma divisão, na forma de um quociente. Agora resta saber, então, mas essa divisão é tal que a função que eu tenho no numerador é derivada da função que eu tenho no denominador? Se for ótimo, podemos aplicar a regra 6 e o resultado será este. Então vamos ver. Ora, lembrem-se que quando aplicamos a regra 6, a função f é toda a função que está no denominador, ou seja, neste caso é x. E a derivada de x, ou seja, a derivada da função que está no denominador, a derivada de x sabem que é 1. Ótimo.
Então, ótimo. Então, significa que eu tenho uma função onde no numerador tenho precisamente a derivada da função que está no denominador. Ou seja, é uma função da forma f' a dividir por f. Que bom, porque é precisamente o aspecto da função que eu tenho na regra 6. Então, se já tenho a função escrita nesta forma, posso já aplicar, passar já para o resultado, porque já sei que a primitiva desta função vai dar ln do módulo da função f. A função f é a função que está no denominador e que é x. Então, ln do módulo de x mais c. E está feito. Onde o c pertence a r. E já fizemos mais uma primitiva. Ok? Então, agora vocês podem pensar, ok, então se eu não tivesse em cima a derivada da função que está em baixo, será que ainda poderíamos aplicar? Depende do exercício. Provavelmente sim, provavelmente não. Depende de cada caso. Então vamos analisar algumas dessas situações com outros exercícios.